Fala galera, saudações vascaínas a todos vocês ligados aqui no canal Eu Torço Pro Vasco. Meu nome é Marcos e você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já peço a você, deixa o seu like, se inscreve no canal, que nós queremos bater a meta aí de 1000 inscritos. E se Deus quiser, contamos com a sua colaboração para batermos essa meta. Que aqui é um canal de vascaíno para vascaíno, vascaínas. Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje, rapaziada, a respeito da análise do jogo de ontem. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem. Tem uma notícia quentíssima que eu vou deixar para vocês. Mas, claro, você que ficar aqui no vídeo com a gente. Sobre Maracanã. Vasco vai jogar no Maracanã. Allan Kardec e Palácios. Então, rapaziada, não sai daí. Vai rodar a vinheta e conto com vocês. Valeu! Torço pro Vasco, porque ele é minha vida. Torcer pro Vasco é minha maior alegria. É isso aí, rapaziada, e voltamos para o nosso vídeo aqui para falar um pouco de Vasco, nosso Vascão, notícias do nosso Vasco. Rapaziada, o jogo de ontem ficou um sabor amargo, aquele empate com sabor de derrota, porque, poxa, o Vasco fez um jogo bom ontem, o time se comportou taticamente muito bem, principalmente a linha defensiva do Vasco, os quatro zagueiros e os dois volantes jogaram muito bem. Tem uma ressalva ali para o Andrei Santos, que foi um pouco abaixo dos outros, mas um jogo espetacular, tanto do Thiago Rodrigues, do Anderson Conceição, do Quinteiro, jogaram muito bem. As laterais são muito contestados? São. Eu mesmo já contestei aqui o Edmar, o Gabriel Dias, mas é o que nós temos e tem feito um bom trabalho. Tanto que o Vasco já está 5 jogos sem sofrer gols e sem perder. O Vasco até agora não perdeu na Série B e que continue assim até o final, quando nós voltaremos para a primeira divisão. Eu acho que ontem o ataque do Vasco foi um pouco deficiente, principalmente no primeiro tempo, foi um pouco fraco. O Figueiredo, o Getúlio e o Gabriel Peck não renderam muito bem ontem no ataque do Vasco. Eu achei que faltou um pouco mais de vontade, um pouco mais de inteligência. Eu acho que falta muito nesse time do Vasco, no meio para frente ali, é aquela inteligência. Temos o Nenê, que é um craque, mas já está velho, já está com 40 anos. Precisa de pessoas mais inteligentes ali, jogadores mais inteligentes para agregar com o Nenê. Então isso tem faltado muito no Vasco, né? Então eu acho que o jogo de ontem, de positivo, a entrada do Palácios. O Palácio entrou muito bem. Vamos falar dele daqui a pouco. Mas entrou muito bem no jogo. Aquela bola que ele chutou, o primeiro lance dele de finalização, que ele bate, dá uma pancada de fora da área, que o goleiro do Grêmio pega no susto. Tanto que a bola bate no ombro dele. Pega no susto, foi uma pancada. E depois aquela outra jogada que bate no travessão, que o Gabriel Peck, depois que melhora um pouco na entrada do Palácio, ele dá uma melhorada. Mas a bola infelizmente bateu na trave e teve aquela cena que ele saiu chorando, né? Então o que eu posso dizer? Acho que o Vasco precisa urgentemente de um camisa 9. Precisa urgentemente de um camisa 9 e de uns pontas inteligentes. Figueiredo é bom? É um bom jogador, um jogador que se entrega, que se doa. Gabriel Peck também, mas só entrega não vai gerar resultados positivos para o Vasco. O Vasco ontem poderia ter saído do jogo com, no mínimo, aí uns 2-1, né, que teve aquela bola do meio de campo do Grêmio, que deu uma pancada, a bola saiu cruzada, graças a Deus não foi gol, né? E nós vemos que o time do Grêmio não é isso tudo, é tanto que está perigando na Série B aí, e a gente só tem a melhorar. O Vasco agora está na terceira colocação, foi ultrapassado pelo Sport que venceu a Ponte Preta no jogo de ontem, e tudo para acontecer no jogo contra o Náutico. Sabemos que não vamos contar com Palácios e nem com Quinteiro. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então, rapaziada, é isso. Temos que melhorar o sistema ofensivo do Vasco. Eu acredito que um 4-4-2 seria essencial para o Vasco jogar. Com a linha de 4 ali formada já com Gabriel Dias, Quinteiro, o Anderson Conceição e o Edmar. Aí no meio de campo ali com Yuri Lara e Andrei Santos. E mais na frente, Nenê e Palácios, com o Figueiredo e Gabriel Peck, ou Gabriel Peck e Raniel, ou vice-versa. Então acho que seria o time ideal. Porque até agora o Raniel parou de fazer gol. Tinha começado muito bem. O Getúlio no jogo anterior contra o Brusque entrou muito bem, deu aquele passe para o Nenê, mas saiu passando mal, teve um incômodo, saiu passando mal. Infelizmente não rendeu o esperado nesse jogo de ontem.
Então temos que contratar, sabemos que temos que contratar no meio para frente. O Vasco precisa de novos reforços, principalmente um camisa 9. Vamos falar sobre um camisa 9 daqui a pouco. E vamos falar de Palácios e da torcida, né, galera? A torcida do Vasco tem sido incrível em São Januário. Ontem foram 21 mil e uns pouquinhos, quase 22 mil pessoas. E o que aconteceu ontem? Após o jogo, o Palácio saiu chorando. Por que o Palácio chorou? Galera, acho que o Vasco precisa muito disso mesmo, de jogadores que estejam compromissados com o time. E ele saiu porque aquela bola que bateu na trave seria 3 pontos essencial para o Vasco estar colado no líder Cruzeiro. Porque nessa Série B o Vasco tem que somar o máximo de pontos possível. Se bem que não está perdendo, mas tem que somar o máximo de pontos possível. O Vasco está somando, mas dentro de casa não pode dar mole de nem empatar, nem perder. Tem que ganhar todos os jogos que puder em casa, tem que ganhar. E eu entendo a frustração de Palácios. Um jogador novo, está recém-chegado no Brasil, recém-chegado no Rio principalmente, foi bem acolhido aqui no Vasco. No Inter não estava jogando bem, porque lá o clima é diferente, e aqui ele foi abraçado pelos companheiros. E aqui ele viu uma família. A família dele chegou também, ontem o Zé Ricardo falou isso. Chegou ao Brasil, está no Rio. Então ele está se familiarizando, está se encontrando com o futebol dele que jogava no Chile. E ontem, quando ele não conseguiu fazer aquele gol, ele ficou frustrado, ficou triste. E ele fala no final do jogo: eu fiquei triste pelo que aconteceu no final do jogo. Acho que era 3 pontos importantes pra gente. E eu errei o último lance. Venho trabalhando há muito tempo para poder fazer o gol. E errei e fiquei emocionado. Por isso meus companheiros me consolaram. Então você vê que ele ficou frustrado por não ter feito o gol. Então isso me emociona também, porque ver um jogador que está recém-chegado aqui ficar emocionado porque não fez um gol, sabendo que seria um gol importante para a vitória do Vasco, que foi o último lance praticamente de perigo que teve no jogo. Então acho que valeu. Acho que um jogador que tem crescido, tem ganhado muita notoriedade no Vasco e merece. Acho que ao lado do Nenê é um dos jogadores, acho que é o jogador mais inteligente do elenco, um jogador habilidoso, inteligentíssimo, faz várias jogadas bonitas e merece todo o respeito, né, rapaziada? Allan Kardec. Você viu nos últimos 2 dias aí, saiu uma notícia até no Futebolaço do Dieguinho, falando a respeito que Allan Kardec tirou uma foto com Allan Kardec e mostrou lá que seria sobre a possibilidade de voltar para o Vasco. E sabemos que o Allan Kardec agora está com residência no Rio de Janeiro, inclusive matriculou as filhas dele aqui no Rio, e a tendência é ele ficar no Rio e poder jogar num dos clubes aqui do Rio. Teve a proposta no começo do ano do Botafogo. Botafogo, claro que não abriram essa proposta, não falaram, mas tinha essa notícia de que ele viria jogar no Brasil e no Rio de Janeiro, mas não era o Vasco. E tudo levava a crer que seria o Botafogo. Porém, teve aquele problema lá com o time dele na China, ele não pôde vir. A janela fechou e ele não veio. E o Dieguinho, conversando com ele, ele falou sobre a possibilidade, um carinho que ele tem pelo Vasco. E hoje o pai dele deu uma declaração, porque saiu uma notícia hoje, mais cedo, de que ele estava pedindo R$1 milhão de salário por mês ao Vasco. E o pai dele veio logo e desmentiu essa situação. O pai dele falou que não procede, é um sonho dele voltar a jogar no Vasco, mas essa questão de R$1 milhão de salário não procede, não é verdade. E temos que acreditar, se o pai dele está falando que não foi isso. E tudo leva na dúvida, né, rapaziada? Porque tem aquela dúvida, nós como torcedores queremos voltar à volta da Allan Kardec, é um bom centroavante, acho que seria um bom jogador para essa Série B, agora para voltar ao Vasco. Precisamos de um camisa 9 e acho que seria o ideal para o Vasco. E o pai dele falou que não procede essa questão de R$1 milhão do valor exigido pelo Allan Kardec. Também a gente sabe que o Vasco não procurou, porque agora está nesse processo de SAF, a 777 está para entrar no Vasco aí, e tudo pode acontecer. E uma notícia quentíssima, rapaziada. Notícia quentíssima. Vasco e Cruzeiro no Maracanã, no próximo dia 12, domingo, às 16 horas. E vamos falar sobre Maracanã. Vasco e Cruzeiro no Maracanã, no dia 12, às 16 horas. Fonte o Twitter do Atenção Vascaíno deu essa informação. A CBF irá publicar agora na parte da noite a modificação do local do jogo de Vasco e Cruzeiro, antes marcado para São Januário, e será no Maracanã no domingo, dia 12/6, às 16 horas, com carga máxima. A justificativa é por conta de uma enorme demanda dos sócios e torcedores nos últimos compromissos na Colina, e muita gente ficou de fora sem ingresso.
e reclamou do acesso. Além da dificuldade de chegar a São Januário, o Vasco e o Cruzeiro têm torcidas grandes e o Maracanã foi escolhido para receber a partida. O pedido foi feito por parte do Vasco. O pedido foi feito por parte do Vasco da Gama e a CBF deve divulgar agora na parte da noite. Lembrando que o crédito é da fonte do Twitter do Atenção Vascaíno, né? Rapaziada, minha opinião. Eu, nesse momento, eu já deixei bem clara a minha opinião sobre isso. Nesse momento, eu não acho legal o Vasco levar os seus jogos para o Maracanã. Ah, é para jogar contra o Cruzeiro, tem muita torcida envolvida e tal, mas eu acho que nesse momento o Vasco tem que aproveitar ao máximo o São Januário. Porque São Januário tem aquela pressão de caldeirão mesmo, de estar sufocando e a torcida botando pressão. E os próprios times que vêm jogar aqui ficam incomodados. Você vê que fica incomodado. Então, o Vasco tem que mandar os seus jogos em São Januário. Maracanã, está classificado? Seria assim, está classificado? Faltando 3, 4 rodadas? Pode botar todos os jogos que forem em casa no Maracanã, porque a torcida vai abraçar, vai lotar o Maracanã, que a torcida do Vasco lota. A segunda maior torcida do Rio é do Vasco. Não tem para onde correr. Não tem Fluminense, não tem Botafogo, é Vasco. A segunda torcida, a maior torcida do Rio é do Vasco. Então, não adianta, são mais de 22 milhões de torcedores no nosso Brasil. Onde o Vasco vai, lota. Não precisa nem ir muito longe. Hoje todos os jogos que aconteceram foram assim. Todos os jogos que aconteceram nesse ano foram assim. Em Muriaé, em Manaus. Precisa falar mais? Não precisa. O Vasco é onde vai dar torcida. Enche os estádios. Então, rapaziada, é isso. Você que gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das notícias do nosso Vascão. Valeu, fica com Deus, até a próxima e fui!